Bom, meus amigos do canal Politizando, estou aqui para fazer uma análise de mais uma pesquisa que acabou de ser divulgada no dia 17 de junho pelo Instituto Paraná Pesquisas. E o mais importante do que os números é a gente refletir em relação à situação atual. E eu convido vocês a me acompanharem nas reflexões. Eu vou trazer aqui os 6 cenários, 3 de primeiro turno e 3 de segundo turno. A novidade é que o Instituto Paraná Pesquisas foi contratado pelo PSL para testar o nome do apresentador Datena. E vamos ver o que é que ele nos traz. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio aqui no canal Politizando. Isso é muito importante para nós. Se inscreva, ative as notificações e, claro, se gostar, deixa o seu like e nos ajude compartilhando isso com outras pessoas que se preocupam e desejam um Brasil melhor. Pessoal, no primeiro cenário eles testaram Bolsonaro, que lidera com 34,3%, Lula 32,5%, Datena 7,5%, Ciro Gomes com 5,8%, Dória 3,4%, Mandetta 3,2%. E aqui eles testaram um nome, eu acho engraçado assim, eles vão testando, né, para ver se um outro candidato decola. Colocaram Simone Tebet, lembrando que isso aqui é uma pesquisa estimulada, então o Instituto coloca os nomes e pergunta para o entrevistado. A Simone Tebet aparece aqui com 1,1% dos votos. No segundo cenário, aí eles tiraram Simone Tebet e tiraram também o Datena. E a gente percebe como que a polarização ainda está, assim, pelo menos baseado nessa pesquisa, e a gente percebe também como que as pesquisas mudam, né? E também, há muita gente que fala que a Paraná não é tão confiável, que é uma pesquisa com tendência de direita, mas eu trago aqui os números para a gente analisar e refletir, não é só trazer, encerrar o vídeo e ir embora. Então isso aqui é o que eu tento fazer aqui com vocês. Bolsonaro lidera no segundo cenário com 36,9%, Lula tem 34,6%, lembrando que a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, o Ciro aparece com 6,2%, o Dória vai para 4%, Mandetta 3,6%. E aqui também Simone Tebet, como eu disse, ela já não está mais. O cenário 3, eles testaram só 3 candidatos, Lula, Bolsonaro e Datena. Lula lidera com 36,7%, isso é que eu não entendo da pesquisa, né? Aí de repente o Lula passa a ter mais votos do que tinha antes, Bolsonaro perde votos só com 3 candidatos. Só para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui. Bolsonaro, então, 35,7%, apesar que essa oscilação também, gente, é dentro da margem de erro, então não dá para a gente considerar muita coisa, não. E o Datena vai para 12,6%, isso só com os 3 concorrendo. E para cenários de segundo turno, nós temos, então, o Datena perde em todos eles. Bolsonaro ganha dele tendo 39% e o Datena 32,8%. E você tem 28,2% do eleitorado que não sabe, vota branco, anula ou não quer nenhum. No outro cenário, o Lula ganha do Datena, praticamente o mesmo percentual do que o Bolsonaro tinha, e o Datena mantém o mesmo também, praticamente. Lula 38,5%, o Datena 32,9%. E 28,6%, também bem parecido com antes, votaria nulo, branco, nenhum ou não sabe. E o outro cenário do segundo turno já é só Lula contra Bolsonaro. Lula 40,2%, Bolsonaro 40%. Só para a gente ver, é desesperador, gente. Assim, eu olho para esses números, mesmo sabendo que outros institutos já apresentaram números diferentes, do Lula vencendo, Ciro, aqueles não testaram Ciro contra Bolsonaro, nem Ciro contra Lula. Enfim, mas olha, quando eu vejo a pesquisa, mesmo sendo uma pesquisa que o pessoal acusa de ser de direita, dá até um frio na barriga só de imaginar um segundo turno desse em que, de certa forma, o país sairia... Olha, é difícil até de imaginar o que aconteceria com o país num segundo turno desse. O fato é que o Datena perde para os dois, a pesquisa vai trazer rejeição alta de todos eles, né, Lula, Bolsonaro, Ciro. O que tem maior rejeição é o Dória. A gente está longe do cenário ainda que vai começar a ser definido. Essa semana nós já tivemos a saída do Amoedo, do Huck, o Moro não é mais candidato, até que os 3 nem estão colocados aqui, embora esses números foram coletados entre os dias 11 e 15 de junho. E a questão é que os partidos estão se movimentando. O que eu vejo é que, por exemplo, aqui o PSL testa o Datena,
Nessa obsessão por um apresentador de programa, alguém que é muito conhecido, eu não sei nem o que o Datena defende para o país, que tipo de projeto que ele gostaria. A gente acompanha, o Datena é bolsonarista, e depois o Datena vai entrevistar o Ciro, fala coisas com o Ciro que eu gosto, que eu acho interessante. Algumas críticas que ele faz, por exemplo, tanto ao PT quanto ao Bolsonaro, e ali é bom lembrar que ele está como entrevistador. Muita gente, mas o Datena não faz isso com o Bolsonaro. Ele está como entrevistador e, de certa forma, fica ali, né, tentando conciliar, até porque ter o Ciro, ter o Bolsonaro, ter outros políticos no seu programa acaba sendo para ele uma coisa atrativa, que gera audiência. Então, é necessário a gente ter muito cuidado, ter muita responsabilidade. Se o Datena é bem intencionado, e talvez até seja, não estou aqui dizendo que é nem que não é, eu recomendo para ele o que eu recomendei em outros vídeos que eu fiz sobre o Huck e o Danilo Gentili. Poxa, você tem vontade de colaborar assim? Se candidate a prefeito da sua cidade, mostre lá o seu serviço, que você realmente é um bom político, além de ser aí alguém bem sucedido na área da comunicação. Por que tem que testar o cara logo como presidente? Tudo bem, testar, né, quem pagou foi o PSL, então testa quem ele quiser. Mas os partidos precisam, eu acho, que ter um pouco mais de responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, para pressionar o impeachment. É um absurdo ter um presidente cometendo tantos crimes, quase que diariamente, e você ter que tolerá-lo até o final do seu mandato. Com o risco dele daqui a pouco, pode ser que ele se fortaleça. Já está falando em Bolsa Família de R$300. Agora a gente percebe o aumento da taxa Selic, que pode atrair capital especulativo para o país, reduzindo o valor do dólar e com isso aumentando o consumo das famílias. Isso pode gerar um aumento da popularidade da população. Enfim, vamos correr o risco, como o PT parece querer, de levar Bolsonaro sangrando até as eleições e lá apostar num tudo ou nada, numa loucura, sabendo-se o que vai acontecer e podendo reeleger Bolsonaro? Olha, precisa ter muita responsabilidade. O impeachment tinha que ter sido para ontem. O Maia tinha que ter aceitado um desses pedidos. Aceita e vamos discutir, vamos pressionar, vamos mobilizar. Temos um protesto que vai ser muito grande agora por dia 19. Talvez quando você assistir esse vídeo o protesto tenha passado. E me parece agora sim uma mobilização muito maior. O impeachment é algo que vai salvar vidas na pandemia. E eu acredito que, por mais que gere uma turbulência no momento, com protestos dos dois lados, mas eu acredito que é necessário a gente se mobilizar em torno disso. Não dá para levar Bolsonaro até 2022. E aqui eu não estou defendendo o impeachment como sendo um golpe, não. Bolsonaro cometeu muitos crimes que justifiquem tal impeachment. Muito mais do que a Dilma, muito mais do que o Collor. Na verdade, o que a Dilma fez, todo mundo fazia. Eu estou aqui defendendo o governo da Dilma. O governo dela foi um desastre em vários aspectos. Mas o que se teve com ela foi um golpe, claro. Agora, nós temos diversos crimes cometidos de maneira, pensada, e vamos tolerar Bolsonaro até 2022 para sangrá-lo e lá ficar mais fácil da volta do PT ao poder? Olha, quem é petista e bolsonarista talvez tenha olhado para essa pesquisa aqui e falado, tá vendo? Polarização continua. Eu não sou petista nem sou bolsonarista. Não sou filiado a partido nenhum. Mas eu quero um país pacificado, unido, para fazer a reconstrução, até enquanto nação. Famílias dilaceradas, colegas de trabalho não se conversam, grupos de WhatsApp não conseguem falar de alguns assuntos. Então eu defendo um país pacificado e unido em torno de um projeto. Então eu estou muito preocupado com a situação e aqui no canal Politizando vamos fazer o possível para arejar o debate e a gente, quem sabe, construir de fato um país melhor. Agora, esses partidos, inclusive, vamos fazer um vídeo sobre a união de alguns partidos buscando um nome, tentando ter algum tipo de consenso. Os partidos considerados democratas e que não queiram essa polarização precisam ter muita responsabilidade. E eu digo, neste momento, Ciro Gomes, já na pesquisa Poder Data, aparece com 10%. É quem lidera esse bloco aqui que está mais atrás, tentando quebrar essa polarização, e na Poder Data lidera com uma certa folga, mas não só por isso, porque daqui a pouco ele pode ser ultrapassado. A questão é que o Ciro tem algumas vantagens em relação aos outros que precisam ser avaliadas com responsabilidade pelos dirigentes partidários. A gente tem que deixar um pouco de pensar só na elite, de pensar só em poder próprio e pensar no país. O Ciro tem um projeto nacional de desenvolvimento. O Ciro tem uma militância que está aí firme na internet.
apoiando ele, defendendo as suas ideias. Então, talvez seria o ideal esses partidos deixar um pouquinho aí alguns conceitos econômicos equivocados. Puxa, vamos ajudar a colocar um projeto nacional de desenvolvimento para ser aí de fato algo para transformar o Brasil, reduzir desigualdade, reduzir pobreza, miséria, dar oportunidade, reindustrializar o país. Eu acho que o Brasil merece, tem tudo para dar certo e o Ciro tem feito esse diálogo e é quem hoje se apresenta em melhores condições de vencer essa polarização. Datena foi testado, vamos ver se continuará sendo em outras pesquisas, mas ele mesmo tem uma fala muito confusa, vai ou não vai ser, e a gente tem que ficar muito atento com esse cenário, porque sempre que sai uma pesquisa que eu vejo que essa polarização continua, confesso que a gente fica muito preocupado, mas a gente não pode esmorecer, não pode desistir, tem que continuar tentando quebrar essa polarização pelo bem do país. Eles pensam no poder, e a gente precisa pensar no país e em um projeto nacional de desenvolvimento. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.